Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Anice, do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Uninter. Chegamos à nossa última aula do projeto de artes. Esse vídeo ele é um pouquinho longo, mas vale a pena assistir. Veremos o passo a passo da pintura de um painel no tecido de algodão cru, a pintura de 1,50 m por 2,70 m, feita com a tinta aquarela silk. Esse desenho é uma releitura das obras do artista Ivan Cruz, Brincadeiras de Criança. Confiram na descrição do vídeo os links das aulas anteriores, com a mistura das cores, a receita do espessante, que serve para engrossar a tinta para render mais e delimitar a área a ser pintada. As pinturas anteriores com dicas valiosas. Tecido de algodão cru fino. É bom sempre lavar antes da pintura para tirar a goma. Espere secar, depois é só esticar no bastidor de madeira, conforme as instruções do vídeo. Para essa pintura, eu usei uma moldura ajustável, mas você pode fazer o modelo conforme o desenho aqui no vídeo. Esse painel eu fiz 1,5 m por 2,70 m, mas você pode fazer ele em um tamanho menor, tamanho de um quadro, o tamanho que você preferir. São os materiais que você tem à sua disposição. Vamos lá? O tecido deve ficar bem esticado na moldura, depois grampear ou usar taxinhas. Vamos precisar de pincéis chato número 4 para o contorno, o chato número 10 e 20 e uma trincha daquela de pintura de parede 3/4. Copinhos ou potinhos para misturar as tintas, pano limpo para limpar os pincéis e uma vasilha com água para limpar os pincéis. Tintas aquarela para tecido, aquarela silk, nas cores azul celeste, azul marinho, verde folha, verde bandeira, vermelho, amarelo ouro, amarelo cádmio, cerâmica e preto. Se você não tiver todas as cores, não se preocupe. Confira o link na descrição com a videoaula ensinando a mistura das cores, a partir da vermelha, azul, amarela, preta e o clareador. Faça os moldes dos desenhos e cole com fita crepe sobre o tecido antes de pintar. Caso você não queira fazer esse desenho, somente aproveitar as técnicas, eu sugiro que você imprima uma imagem, recorte e prenda com fita crepe. Ou, se quiser, você pode desenhar no tecido usando carbono de tecido. Não use o carbono do papel porque ele mancha. Ou fazer um desenho livre, se você tiver facilidade. Use e abuse da sua criatividade. Antes de você começar a pintar, a dica que eu dou é que você espalhe sobre o tecido todos os moldes, prenda com a fita crepe, para você ter uma ideia de como vai ficar o quadro e para distribuir os espaços certinhos, para não ter que desmanchar. Lembrando que essa tinta não tem como corrigir. Durante a aula, perceba que eu coloquei as cores com o código e o número dos pincéis. Cuidado! Nessa etapa da pintura, sempre espere secar para depois mudar a cor. Lembre-se de limpar bem o pincel. Não precisa ter pressa para pintar. Os vídeos estão mais acelerados para não ficar muito longo, cansativo. Pinte no seu tempo. Uma dica valiosa: deixe
um retalho do mesmo tecido que você está utilizando na pintura, esticado em um bastidor menor, para você testar as tintas, ver os efeitos com mais água, menos água, com espessante para testar os pincéis. Aqui eu pintei direto as nuvens, mas você pode também fazer os moldes para facilitar o seu trabalho. Use a trincha ou um pincel largo para pintar conforme o vídeo. Quando você for pintar as árvores, o gramado, você pode misturar. Ali pinta um pouquinho com verde claro, depois com verde um pouquinho mais escuro, vai escurecendo a tinta aos poucos ou colocando mais amarelo para ela ficar mais verde limão. Brinque com as cores. E quando a tinta ainda está úmida, ela dá um efeito muito legal. Então nessa etapa aqui você não precisa esperar secar para depois pintar, ok? Para escurecer a tinta verde, pingue umas gotinhas de tinta azul. Vamos usar o espessante com a tinta? Eu sugiro que você pegue um copinho de café, faça uma marcação na metade do copinho, aí você vai encher com espessante um pouco antes da metade e complete até a metade com tinta pura, sem água. Misture bem, faça o teste no retalho para ver se está na tonalidade que você deseja e é só pintar. Aqui na pintura da casinha vermelha, eu usei o pincel número 20 e eu virei ele de lado para fazer ali o contorno da janela, da porta. Mas se você preferir, você pode pegar o pincel número 4 e fazer esse contorno, porque ele é mais fininho. Como eu já tenho essa facilidade, eu só virei o pincel e fiz ali com cuidado.
Nessa etapa, você pode pintar com a tinta úmida para dar um efeito conforme o vídeo. Aqui você pode aproveitar as tintas que sobraram nos potinhos, azul, amarela, e completar com água. Por exemplo, se a tinta deu até a metade do copinho, complete com mais metade de água, vai ficar bem fininha mesmo. Aí você vai pintar conforme o vídeo. Se você colocar mais amarelo do que azul, ela vai ficar um verde limão. Use a sua criatividade. Pega os restos das tintas, misture, veja as tonalidades, conforme o desenho, a pintura que você deseja fazer. Aqui eu usei o amarelo com mais água, fica igual a pintura aqui do vídeo. Na pintura da montanha, eu usei o borrifador, deixei o tecido úmido e usei alguns pontos, um pincel quase seco, com bem pouca tinta, para ficar esse efeito manchado, falhado mesmo, para não ficar aquela pintura lisa, chapada. E depois, com a tinta ainda úmida, coloquei algumas pedrinhas de sal, porque o sal ajuda a tinta a expandir e dar esse efeito manchado. Vamos pintar o rio? Pega um copinho de café, coloque 1/4 de água e complete com a tinta azul celeste. Para fazer um efeito manchado e a tinta expandir, coloque sobre a pintura que você acabou de fazer algumas pedrinhas do sal grosso. Com a tinta ainda úmida, coloque algumas gotinhas do clareador sobre a pintura do rio. Ele vai dar um efeito, umas partes mais escuras, outras mais claras. É aquele efeito de água.
Espere secar bem o desenho, tire todo o excesso do sal grosso, não deixe nenhuma pedrinha, tire tudo. Deixe secar bem o desenho. Pega o pincel número 4, com a tinta preta pura, sem água, faça o contorno das casinhas. E se você tiver uma boa coordenação motora, com o pincel bem fininho, faça o contorno dos personagens. Se você preferir, use a caneta de tecido preta, que fica mais fácil para você fazer os detalhes dos personagens do que o pincel. Para pintar as bolinhas de sabão, pegue o pincel chato número 10, a tinta branca pura, faça as bolinhas e depois vai acrescentando água na tinta branca aos poucos. E algumas bolinhas você deixa mais escura, outras mais claras e outras bem clarinha para dar aquele efeito de bolinha de sabão. Lembrando que a aquarela Silk não tem tinta branca, ela só tem um clareador. Então vamos utilizar essa aqui da foto, a tinta branca de tecido. Para fazer a linha da pipa, pega o pincel número 4, use ele de lado, assim, o lado mais estreitinho. Utilize a tinta branca pura. Não percam o último vídeo do projeto de artes do curso de extensão, com a amostra de todos os trabalhos que fizemos no decorrer do curso. Missão cumprida!
Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e deixem os seus comentários. Um abraço e até logo!